Olá, eu sou o pastor Darwin e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Irmãos, o tema do sermão hoje... Nossa, eu estou bonito, hein? Irmão, eu sou bonito demais, não sou? Aleluia. Ai, irmão, segura. Irmãos, o sermão hoje, o tema dele é contemplando e refletindo. O Senhor trouxe para mim, quando o Senhor trouxe esse tema para nós, sobre contemplação, Ele começou a falar muito ao meu coração sobre não só ver o Senhor, mas o que isso agora requer de nós. Quando olhamos para Cristo, quando vemos aquilo que temos dele de revelação, não pode o que? Parar em nós. Nós temos que pegar e trazer essa imagem que está gravada em nossos corações e refletir sobre o outro. Ouvimos isso na sexta-feira, ouvimos isso ontem, e o Senhor continuará a nos guiar nesse mesmo lugar. Eu queria caminhar com vocês hoje em 2 Coríntios capítulo 3. Eu te peço, deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar durante 18 versículos, amém, irmãos? E o Senhor vai falar aos nossos corações. Meu irmão, hoje nós vamos nos deparar com uma igreja que poliu Paulo. Irmão, pensa em, sabe aquele irmão que o Senhor coloca na sua vida para te amadurecer? Quem tem esse irmão aí à sua volta? O irmão que vem para te dar paciência, o irmão que vem para te trazer seu coração longânimo. Todo mundo tem, não tem, meu irmão? E é Deus que coloca esses irmãos do nosso lado, para que possa forjar em nós um coração maduro. Quando clamamos por longanimidade, ser benigno, ter domínio próprio, o Senhor Ele coloca situações à nossa volta que vai requerer de nós essas ações, que são impossíveis a nós, mas que pelo Espírito Santo que habita em nós, agora somos capacitados a exercê-las. E aí nós nos deparamos com a igreja de Corinto, um utensílio assim, poderoso para moldar a vida de Paulo. Se pensa numa lixa poderosa em Paulo, foi a igreja, os irmãos de Corinto. Uma igreja que deu muito problema, mas muito problema a Paulo. Quando você vai ler a primeira e a segunda carta de Corinto, você vê que os assuntos que Paulo vai tratar são assuntos sérios, são assuntos graves, em tempo e momentos no qual a igreja estava aceitando e permitindo que um filho tivesse relação com a mulher do seu pai, e a igreja aceitava eles viverem naquele tempo no meio deles, e Paulo começa a corrigir vários problemas de divisão, problemas de achar ser um melhor do que o outro, escolher para si líderes e causar dentro disso grupos, facções. Paulo vai tentar resolver isso, e dentro disso nós temos divisão, problemas doutrinários, problemas gravíssimos de imoralidade. Então essa igreja é uma igreja no qual o Senhor utilizou, colocou no caminho de Paulo, para amadurecer e tratar o coração dele. Então essa é a igreja que está recebendo esta carta novamente. E Paulo começa a tratar um assunto hoje que vai nos trazer crescimento. Verso 1 a verso 3 do capítulo 3 de 2 Coríntios diz assim: estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês, ou pedi-la a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, e isso é o seu coração. Paulo começa esse capítulo a se defender das acusações
de que ele não foi à igreja com cartas de recomendações. Como a mensagem que Paulo estava trazendo sobre a questão da graça, sobre receber a salvação sem a pessoa ter que pagar nenhum preço por isso, mas crer em Cristo Jesus, começa a causar uma enorme confusão dentro daqueles que estavam querendo destruir a igreja. Então a igreja de Corinto, que tinha sido criada, educada, ensinada por Paulo, por Apolo, trazendo a mensagem a ela, começa agora a pedir que Paulo me mostre a sua carteira. Dá a nós, Paulo, uma carta que recomende você. Só que isso provavelmente é não só a segunda carta de Paulo a essa igreja. Paulo já estivera lá, criando, educando esta igreja, ensinando. Então provavelmente Paulo agora está sofrendo os ataques dos falsos apóstolos que vinham de Jerusalém, menosprezando o ensino e o apostolado de Paulo. E agora, porque Paulo está dizendo que a lei foi ultrapassada, agora é a graça, que vocês são livres. E começa a trazer esse choque, começa a trazer essa confusão ao coração da igreja, e a igreja faz o que? Absorve e pede que Paulo apresentasse a eles uma carta de recomendação. Paulo começa de novo dizendo que era um absurdo vocês me pedirem uma carta e uma recomendação sobre mim mesmo, sobre mim, porque vocês são a minha recomendação. Paulo começa a dizer: como assim que vocês querem que eu apresente a vocês uma carta de recomendação? Ou pior, que vocês me entreguem uma carta de recomendação para que eu possa ensinar em outro lugar. Vocês são as nossas cartas. O nosso trabalho feito em vocês, através de vocês, é o que me recomenda, é o que ratifica o meu ministério. Porque eu não preciso mostrar nada para vocês, porque vocês são fruto do meu ministério. Assim, são a minha recomendação. Quando Paulo começa a se defender dessas acusações falsas, ele como se estivesse nos lembrando daquilo que Cristo nos ensina em Mateus 12:33, que pelo fruto se conhece a árvore. Se a árvore é boa, seu fruto será bom. Mas se a árvore é má, o seu fruto será o que, irmãos? Mau. Paulo está dizendo: o que importa não é um papel que garante o que eu sou, não é um papel que alguém corrobora o meu ensino. Olhe para os frutos das minhas palavras, e vocês são os frutos. Olha o que a palavra, o que o ensino que eu tenho trazido a vocês e a verdade tem feito através de vocês e em vocês. Então por que eu preciso voltar a recomendar a mim mesmo a vocês? Só que no momento que parece que Paulo está querendo usar uma carteirada, como assim? Vocês são. Sabe quando o irmão diz assim: eu ganhei muitas pessoas para Cristo? Amém? Quem já falou isso? Eu ganhei 10 pessoas para Cristo. Você não ganhou ninguém, irmão. Você não está ganhando nem o C, vai ganhar os outros. O melhor menino é o C, vai ganhar os outros. Nossa Deus, misericórdia. Irmãos, é meio que Paulo estivesse falando isso assim: olha, vocês são, a gente pode pensar assim, olha lá a carteirada, ó. Eu ganhei você para Cristo, e eu que ganhei você, e você está querendo que eu te dou uma carta recomendando que eu sou de fato apóstolo? E a gente pode pensar a soberba chegando. Olha o Paulo crescendo, mas ao mesmo tempo ele vai dizer: vocês são nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Paulo traz ao entendimento deles: olha, o testemunho da vida de vocês tem sido conhecido por todos. Lembra que o pastor Isaías falou isso na sexta e no sábado de manhã, que nós sempre estamos sendo observados? Amém? Sempre estamos sendo observados, esperando o quê? Um deslize nosso. E aí Paulo está dizendo: vocês, o fruto de vocês, a igreja de vocês,
esta carta que é vocês tem sido lida por todos. Todos estão vendo e conhecendo o que vocês são. Então, quando a gente pensa que Paulo estava trazendo para si a glória disso, ele diz: mas vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida sim pelo nosso ministério, escrita não com tinta, não com coisas físicas e coisas que eu posso fazer, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas no coração de vocês. Paulo reconhece que tudo é feito por intermédio e poder de Cristo Jesus. Esta carta que é vocês não foi escrita com tinta em pedras, mas pelo Espírito de Deus no coração de vocês. Nós trabalhamos, Paulo vai dizer a essa igreja, um vai lá, planta, entrega a semente, outro vai lá e rega, se entrega no discipulado, se entrega no cuidado, manda uma mensagem, vai atrás, pergunta como é que está, se coloca à disposição da ajuda, ora, intercede, clama pela vida do irmão. Mas o que Paulo nos ensina? Quem dá o crescimento é Deus, porque nem o que semeia e nem o que rega são coisa alguma, mas Deus que faz o crescer. Paulo está nos mostrando que a glória nunca será de nós. Por isso que aquilo que pode um dia me recomendar como pastor é vocês. Mas se vocês forem boas recomendações para mim, isso não traz glória para mim, porque não é por mim, é pelo Senhor, é pela glória dele, porque ele que dá o crescimento. E quando Paulo traz isso à igreja de Corinto, ele está trazendo para nós a ideia, a igreja, que há um cumprimento, há uma palavra se cumprindo. Jeremias 31, 33, quando vai dizer: mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Quem tem a lei de Deus gravada em seu coração, dá um glória a Deus aí, em nome de Jesus. Então você participa desse novo tempo, onde a transformação não é feita por homens, mas é pelo próprio Espírito que grava em teu coração o amor pela lei dele, o amor pelos seus mandamentos, o amor por aquilo que ele vem trazer para nós e nos direcionar. Verso 4 e verso 5, Paulo continua dizendo: e é por meio de Cristo que temos o quê? Tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Parece que Paulo interrompe o argumento e solta essa afirmação quando ele diz: e é por meio de Cristo que temos tal confiança. Paulo está trazendo duas coisas aqui. Primeiro, a confiança que a igreja de Corinto é o quê? Um bom fruto. Paulo diz: a minha confiança não é por mim, não é pelo meu ministério, não é pela minha pregação, não é pelo louvor que eu faço, não é pelas mensagens, não é pelo meu discipulado, não é por isso. Eu tenho confiança que vocês têm a lei gravada no coração de vocês. Por quê? Porque eu creio que em Deus isso pode acontecer, porque eu não sou capaz de pensar de forma alguma que isso parte de mim. Mas Paulo também está trazendo uma argumentação, uma afirmativa sobre uma pergunta que ele mesmo traz. No capítulo 2 de 2 Coríntios, Paulo traz algo que é assim, é profundo para nós que somos carta viva de Deus e mensagem do Senhor. Paulo vai dizer para nós que estamos em Cristo somos, pela graça de Deus, o aroma de quê? Do seu conhecimento. 2 Coríntios capítulo 2, verso 14 a 16. E aí traz algo que é para chocar o nosso coração.
Por isso que tudo que fazemos com Deus, para Deus, na sua obra, tem que ser feito com o máximo temor. Pelo que Paulo vai dizer. Porque pela graça somos o quê? O aroma do seu conhecimento. Entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Aí Paulo diz assim: porque para aqueles que estão sendo salvos, somos como perfume de vida. Mas para aqueles que estão perecendo, negando ao Senhor, como cheiro de morte para a morte. Aí Paulo faz uma pergunta: quem está preparado para tal coisa? Porque quando eu lembro disso, o coração gela ao trazer a mensagem. Porque todo domingo, todo culto de terça, todo GC, a palavra chega ao coração de vocês. E aí, se vocês creem em Deus e recebem, querem viver esta vida em obediência, a mensagem, a minha vida, a vida de cada um que serve, é como um aroma de vida para vocês. Mas se você insiste e persiste em negar a Cristo, abandonar a vida de obediência, a nossa mensagem está sendo como morte para a morte. E aí Paulo diz: quem é e quem está preparado para essa realidade? Mas Paulo diz: em Deus eu tenho uma confiança. Sabe por quê? Eu não sou capaz de nada. Tudo por meio de Jesus. Nele temos a convicção e essa possibilidade de andar por Ele, porque tudo é por Ele, por causa dEle e para Ele. E Paulo é bem realista quanto a isso, e quando ele coloca no verso 5, não que sejamos capazes de pensar algo, ou que isso vem de nós, mas tudo vem de Deus, e tudo é para a glória de Deus. Então o que tem que gravar no meu e no seu coração, que aquilo que Deus usar a sua vida para realizar o avanço da obra dele, não se glorie em si mesmo, é graça e tudo por Deus. Porque no dia que você titubear, no dia que seu coração esmorecer, no dia que você pensar que a obra depende de você, o Senhor já vai estar com outro coração apaixonado por sua obra, preparado para o levantar e colocar no seu lugar para que a obra avance. Porque a palavra diz que Deus, Ele para e abate o soberbo, mas Ele exalta aquele de coração humilde, aquele que sabe que eu estou pronto para exercer, eu estou pronto para dizer o sim, mas nunca preparado. Nunca. Bispo Paulo trouxe isso para nós ontem à noite. O que é que o diabo faz muitas vezes? Pega o capacitado e coloca mentiras na mente dele que ele não é capaz e o paralisa. Só que muitas vezes paralisamos porque nós não queremos nos submeter ao fracasso, porque somos orgulhosos. Achamos que somos bons demais e que ninguém pode ver falha em nós. E eu prefiro então me ausentar de qualquer função. Como uma pessoa perfeita dessa, uma pessoa de porcelana, vai se colocar na disposição de alguém ver que eu sou falho? Eu não vou fazer nunca. Orgulho. Da mesma forma com que o outro que quer se mostrar, quer os lugares mais altos, porque acha o quê? Ai de Deus se não for eu. Quantas vezes nós não pensamos assim? Ai, se não for eu para apoiar aquele evento. Ai, se não for eu para orar para aquela pessoa. Ah, se não for eu, está com problema de casamento, você pode jejuar e orar, mas enquanto eu não orar na sua casa, o seu casamento não vai ter um renovo. Já viu o pastor, não vou nem chamar aquele pessoa de pastor não, como é que chama aquele negócio assim? Suspensório, rostinho quadradinho. Já viu esse cara que chega de helicóptero? E ele fala que ele tem o espírito de acabar com o divórcio. E o vídeo brilhando, rosto quadrado, olhar sedutor. Eu tenho um espírito desde novo, desde criança. E Deus colocou em mim o poder de acabar com o divórcio e reatar casamentos. Ah, bonitão. Soberbo. É lógico que a gente olha para ele e vê que ele é doido, né?
Eu não posso falar isso não, né? O que eu posso falar? Não pode chamar de doido? Nem a Bíblia fala, né? Misericórdia, perdoa, Jesus. Aí a gente olha para ele e vê que ele não bate bem. Isso fica melhor, né? Mas tem gente que cai. Mas eu estou levando para o extremo para perceber aonde o coração do homem chega. Porque Deus precisa de mim para restaurar casamentos. Deus precisa da oração que eu descobri para poder livrar empresas da falência. Eu aprendi uma forma de orar para que blinde a sua casa de qualquer tipo de doença. Eu preciso ir lá. Aí sabe que a gente vive, irmão, indo atrás de irmão que mora em casa para receber oração. Olha como que a gente se coloca nisso. Onde você vai? Ah, não posso ir na igreja não, porque eu estou indo lá na irmã lá que ora. Ué, você não ora não? E você? E o véu que se rasgou? E o acesso com convicção? E o acesso com ousadia na presença de Deus? Por que você está achando que a sua vida depende de uma pessoa orar por você? Por quê? E aí Paulo está nos ensinando, não que eu possa pensar além de mim, algo de mim, porque não sou eu, é Deus. Então, meu irmão, se hoje vivemos as bênçãos, se através de uma palavra as pessoas se encontram com Cristo e é por eles reconectados com Deus, se através de um conselho seu, um casamento é reestruturado, recebe um renovo, se através de uma oração sua, pais e filhos são reconectados, filhos convertem ao Senhor, se entregam a Ele, não é por você. Nós estamos no mesmo nível de um jumento, irmão. De uma mula. Amém, irmão? E quando nós vamos para a palavra, é algo maravilhoso, mas que nos assusta. O Senhor nunca deixa os pecados dos grandes homens escondidos. Sempre está aqui para mostrar, não é por ele, é por mim. E Paulo vai dizer, não é que eu possa pensar algo de mim. A minha confiança vem porque Deus e a nossa capacidade vem de Deus. Se eu te dar um conselho, uma direção da palavra, no dia que você pensar que o que você faz por sua sabedoria, você está a ponto de perder esse lugar. Deus não divide a sua glória com ninguém. O que Ele tem para nós é o seguinte: eu abato o soberbo. O lugar de fazer a obra de Deus é numa total dependência. Irmão, no dia que eu chegar em casa e falar assim, eu estou preparado, virei o pastor nota 10, mensagem assim, qualquer mensagem, qualquer dia, eu estou pronto, eu estou no lugar da queda, se já não tiver caído. Porque a nossa vida é uma vida de total dependência no Senhor. Verso 6, Paulo continua dizendo então para nós, o qual nos capacitou para o quê, irmãos? Sermos ministros de uma nova aliança, amém, irmão? Amém? Toda vez que eu leio nova aliança, meu coração, eu fico feliz. Uma nova aliança. Não de quê? Não de quê, irmãos? Mas do... Porque o quê, irmão? A letra mata, mas o Espírito faz o quê? O que a igreja faz quando lê a Bíblia, irmão? Tira um entendimento de onde? Da sua cabeça. O que a igreja fez muitas vezes com esse versículo aqui? Não estuda não. Não lê a Bíblia não. Não lê um livro. Curso? Que isso? Um pastor que prepara uma mensagem? Um pastor que não recebe uma pregação revelada? Você não é um pastor que você está se preparando. Cuidado, hein? Você está lendo muito. A letra faz o quê? Mata. Você tem que ser o quê? Do Espírito. Porque o Espírito dá vida. Mas Paulo vai agora começar a defender e explicar que nesse novo tempo que eles estão vivendo, nessa nova aliança, existe uma diferença entre o tempo da lei e o tempo dessa nova aliança. Paulo, primeiro, não podemos achar que Paulo parece estar criticando o Antigo Testamento e os 10 mandamentos, o Decálogo, assim como em Romanos 5, 6 e 7, ele ataca a lei de forma vigorosa, mas Paulo está nos mostrando que aquelas pessoas que seguravam a lei debaixo do braço como triunfo,
Eles não estavam entendendo realmente o que a lei era e para onde a lei apontava. Paulo está dizendo: vocês estão gabando da lei, se maravilhando na lei, colocando-a debaixo do braço, mas vocês não entenderam. A lei, ela veio para matar. Porque a letra, Paulo vai continuar depois no próximo verso, que foi gravada em pedras. Qual a lei que foi gravada em pedras, irmãos? Os 10 mandamentos. Ela mata. Porque a lei, ela veio para apontar que nós não somos capazes de cumpri-la. Muitas pessoas começam a vida cristã em Cristo, mas tentam caminhar em Jesus, não em Cristo, mas em Moisés, tentando pela própria força estabelecer aquilo que a lei traz, mas Paulo diz: vocês não entenderam. Porque Paulo vai dizer em Romanos: o papel da lei é silenciar todos que estão diante dela. Porque aqueles que vêm e tropeçam em um ponto da lei, eles se tornam culpados de transgredir toda a lei. Tiago também vai dizer a mesma coisa: pois qualquer um que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, torna-se o culpado de quê? Todos. E o povo naquela época, o judeu, era tão hipócrita, que eles foram afunilando a lei para ficar o quê? Acessível. E se gabavam daquilo. Só que Paulo vai dizer para nós: a lei revela o meu pecado. A lei revela que o salário da morte, o salário do pecado é a morte. Sem a lei eu não saberia o que era o pecado. Paulo vai dizer para nós. Então a lei é pecado, a lei é má de jeito nenhum. Paulo vai dizer: o problema, a fraqueza da lei está nos corações dos homens que não são capazes de cumpri-la. Qual que era o alvo da lei então? O alvo da lei era a gente se deparar diante da lei, tentar cumpri-la, não conseguir cumprir e voltar na dependência de Deus e dizer: eu não sou capaz de cumprir a lei, por isso eu levo essas ofertas em graça e com muita fé, crendo que Deus vai me perdoar. Mas o que o pessoal dizia? Eu cumpro a lei. Mas o que você cumpre da lei? O que eu decido. E quando nós na igreja hoje não somos assim, meu irmão? Porque Paulo está dizendo para nós: na época da lei ainda era graça. No tempo da lei, a salvação ainda era por graça, ainda era por fé. Você tinha que crer que o sangue daquele animal que você estava levando iria perdoar os teus pecados. Só que a pessoa faz o que? Ela deturpa e começa a criar de si própria uma imagem de um falso Deus. Quem aqui, irmão, nunca foi assim? Nunca se colocou na posição de achar que eu sou aquele que não peco, eu sou aquele que não falha, aquele que não erra. E sabe como que você demonstra que você é assim? Quando alguém do seu lado peca e você o julga de forma veemente, mas os teus pecados são simplesmente uns erros de desvio, um desvio de conduta, uma falha, uma escolha errada, mas na vida do outro é pecado. Paulo vai mostrar para nós: é sempre por graça. E o tempo que vivemos, o tempo do Espírito, nele temos vida. Pois no tempo em que vivemos, o pecado é revelado para vermos colocado sobre Jesus e assim termos, através do sangue de Jesus, perdão, redenção, remissão dos nossos pecados. Por isso não inverta as coisas, não tente viver pela força dos teus braços. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Quantas vezes pecamos e esperamos 3, 4, 5 dias para ir orar ao Senhor, pedir perdão, porque tentamos primeiro nos limpar. Quantas vezes não fazemos isso? A gente comete um pecado e vai lá e faz um jejum, Ana Paula. Eu não vou pedir perdão ainda não, eu vou jejuar 4 dias, vou me purificar, para me apresentar o quê? Limpo diante do Senhor. Quem consegue se limpar? Ninguém. Enquanto o Senhor está com os braços abertos, esperando que você chegue diante dele sujo, mas com o coração arrependido e quebrantado, entendendo que a sua vida depende totalmente de Jesus Cristo. Não tente viver pelas suas forças. Não tente.
Paulo em Efésios 6:10 diz: mais uma vez, finalmente eu digo a vocês, fortaleçam na força do poder de Deus. Vivam por ela. É a única forma que o Filho de Deus pode caminhar. E a vida nossa, diante dos nossos pecados, mas gerando arrependimento e confissão, resulta em perdão, logo vida eterna. Por isso que a lei do Espírito agora gera vida sobre nós. No verso 7 ao 11 diz assim para mim e para você: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois nesse particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior, porque o que se estava desaparecendo teve a sua glória. Muito mais glória tem o que é permanente. Paulo está dizendo aos irmãos: se nesse tempo, onde o que mais se via era a morte, já existia uma glória, imagina a glória que podemos experimentar agora. Nós estamos na leitura bíblica, um grupo de pessoas aqui da igreja lemos todo o Novo Testamento, agora estamos lutando, né, irmão? Nós vamos vencer o livro de Números, já vencemos Levíticos, amém? Aí nós estamos em Números. Irmãos, não sei se você, mas choca a leitura, choca a lei para mim. Chega um momento que o Senhor está organizando e olhando e trazendo a lei do olho por olho e dente por dente, porque muitas vezes a gente não entende por quê, porque Deus estava fazendo o quê? Colocando limite, porque o ser humano tem limite não, irmão. Você já brincou de dar uns beliscão na sua esposa? Quem já brincou? Você brinca, dá um beliscãozinho ali e a mulher vira um girar e te dá uma porrada, porque o coração do homem não tem limite, não é? Você faz assim: ei, meu amor, oh, meu Deus, morri todo. Eu estou com um roxo na minha panturrilha aqui, e eu vou fazer um copo de delito, eu estou achando que foi minha esposa. Brincadeira, acho que fui eu mesmo. Ó, ó o pedido de socorro na frente, né? Ela não faz isso não. Então, irmãos, porque o ser humano não tem limite. Aí por que Deus ele vem trazer o olho por olho, dente por dente? Porque às vezes o cara lá acidentalmente, acontece isso para nós, o Senhor tem essas leis, acidentalmente a pessoa matou o boi do outro. Aí o que o outro cara ia fazer, revoltado? Matar o filho do cara. Aí Deus está assim: opa, então vamos fazer o seguinte: se você feriu de forma acidental o boi do outro, você vai pegar e vai pagar o boi dele. Você vai entregar um boi, porque vai ser olho por olho, dente por dente. Agora, se você matou querendo, aí vem as partes pesadas, você vai morrer também. Vai ser vida por vida. Então Paulo está dizendo que na época da lei o que tinha mais evidente, irmãos, era a morte. E aí o que Paulo diz? Na época onde a morte é o que estava mais evidente diante dos olhos, se tinha glória, imagina agora, diante daquilo que traz vida, vivifica e traz para nós uma novidade de vida e restauração. Muito mais glória terá. Se foi glorioso na época onde a glória estava desaparecendo, estava sendo transitório, imagina, muito maior será a glória diante daquilo que é permanente. Como? Ô Luquinha, ô gente, ano que vem vai ser o Luque e o Theo. Pega o Luquinha. Quer pegar contigo? Quer nada. A mãe fica assim, ó, assim, a mãe, ó. Olha o pai, mas nós não podemos brincar com o pai ao braço do pai. Vai, eu quero ver um diácono reclamar desse menino aí, perto do pai. É, Neemias? Não, Luca pode.
Hoje, irmão Mateus só tem essa capa ali. Pense no manso que é abençoado, esse irmão. Tem umas fotos suas, Mateus, antes do... Vou postar, antes do suco. Tem uns irmãos aí injetáveis aí, mas não é o Mateus, não. Tô brincando, gente, é brincadeira. Irmãos, irmãos, então, Paulo vai dizer, se o ministério da morte tinha glória, agora imagina, se deslumbre, enche o seu coração de maravilha, de glória, de esperança, porque estamos vivendo a época onde o Espírito traz vida. Se a glória de Deus era visível, enquanto o sangue era aspergido, enquanto a terra abria para engolir pessoas rebeldes, olha, imagina isso. O que Deus fez quando um rebelde se levantou contra a liderança de Moisés? Vamos, fica aí. Aí Moisés disse assim: se eu for homem de Deus, eles não vão morrer uma morte morrida tranquila. Vai ter que acontecer uma coisa muito diferente. E o Senhor fez o quê? Mostrou a sua glória. E o texto diz que a terra se abriu e consumiu tudo. Paulo está dizendo, se nessa época onde o assombro estava diante dos olhos, a glória era vista e contemplada, enche o teu coração de esperança, porque agora vivemos o que é permanente e aquilo que é fundamentado no seu Filho enviado e encarnado. Há muita glória sobre as nossas vidas. Há um tempo especial sobre nós e nós não podemos comparar. Verso 12 diz, tendo pois tal esperança, agimos com quê? Ousadia. Irmãos, filho de Deus, aqueles que foram encontrados por Cristo, agem, andam com ousadia. Em Hebreus vai dizer a mesma coisa. Não somos chamados para estar na presença de Deus de forma acanhada, mas é entregando e dando um passo para o Senhor, dizendo, eu estou aqui, sou filho de Deus, e estou aqui em nome de Cristo. Não sei se a Lele vai lembrar o nome do missionário, que ele ficou muito conhecido quando ele chegava no país, ele batia o pé assim, ó, desse missionário antigo. Ele chegava, ele batia o pé no país, assim, ele falava assim, os diabos, sai agora, porque eu cheguei. Pode sair agora, porque eu cheguei nessa nação. Aí você pode pensar, orgulho, não, ele sabia em nome de quem ele estava lá. É o que Paulo está dizendo. Agora nós temos tal esperança em Cristo, agimos com ousadia. Irmão, seu vizinho bateu na sua porta e falar assim que meu menino está endemoniado lá no quarto, lá, não está querendo dormir não, assistiu Pokémon o dia inteiro, It a coisa, e o demônio está lá em casa. Vai com ousadia, eu vou chegar lá. Se você estiver em pecado, toma cuidado que o diabo pode bater no você. Mas se você estiver vivendo uma vida em Cristo Jesus, chegue com ousadia lá. Não é qualquer Zé que está chegando, não é o Zé das couves da esquina. É o Filho de Deus representando Cristo Jesus. Chegue com ousadia. Eu cheguei e a presença nesse lugar vai ser mudada. Eu cheguei e a esperança na minha família vai chegar junto comigo. Eu cheguei onde há o espírito de morte, em nome de Jesus a vida irá transformar esse lugar. Chegue com ousadia, não por você. Paulo vai dizer, não que eu sou capaz de alguma coisa, mas pelo Cristo que vive em mim. E quem tem Cristo vivendo em você, dá um glória a Deus aí, irmão. Chegue com ousadia. Alguém te falou assim, me dá um conselho? Dou um conselho. Aconselho, porque a palavra diz isso, aquilo e aquilo outro, porque a palavra habita ricamente em mim, logo o Espírito Santo habita em mim. Eu caminho com ousadia. No verso 13 a verso 15, a palavra do Senhor vai dizer para nós, e nós não somos como Moisés. Paulo agora está dizendo que, irmãos, ele não trouxe qualquer um para a conversa agora. Ele trouxe o homem, que nessa época já era muito respeitado, mas até hoje Moisés é respeitado em várias religiões. Ele não está falando de qualquer um. E ele diz, e nós não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que está desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu,
pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Paulo dá uma visão e interpretação do que acontece em Êxodo 34, 29 a 35. Quando a palavra diz para nós que todas as vezes que Moisés via o Senhor e falava com ele, o que acontecia com Moisés, irmãos? O rosto dele fazia o quê? Brilhava. E aí o que Moisés fazia diante do povo? Colocava um véu, tampava o seu rosto. E aí quando a gente está lendo lá, a gente tem uma sensação, porque o povo está temendo olhar para a face de Moisés. Só que Paulo traz uma outra interpretação, que Moisés tampava o véu, tampava o rosto, para que a nação não percebesse que a glória estava indo. E o povo lá é murmurento, né, irmãos? E nós somos aquele povo. Amém? Nós somos aquele povo, irmão. Nós ia chorar por causa de água, por causa de tudo. Nós ia sentar, eu odeio repolho, mas nós ia sentar e falar, saudade daquele repolho do Egito. Porque nós criticamos os irmãos de lá, mas nós estaríamos no meio, tá, irmão? Só que Moisés está dizendo, eu não posso deixar que eles vejam que a glória do Senhor está indo, porque esse povo vai me consumir aqui, esse povo é doido. E aí Paulo está dizendo, nós não somos como Moisés, que tampa o nosso rosto, para que a presença e a glória de Deus não seja vista saindo de nós. Porque Paulo vai dizer, até os dias de hoje, as pessoas estão lendo as antigos escritos, com um véu nesse rosto, com o coração endurecido, a mente obscurecida, e não contemplando Cristo na palavra. Porque Cristo diz, vocês leem as Escrituras, mas não me encontram lá, porque eu sou o poder de Deus. E muitas vezes somos assim. Muitas vezes estamos dessa forma, caminhando, trazendo sobre nós e não percebendo que a palavra e a glória de nós está saindo. Muitos de nós estamos vivendo dentro da igreja, aceitamos viver assim, percebendo que a glória está indo e não nos colocamos em um lugar de arrependimento, mas preferimos colocar máscaras diante de nós. Paulo está dizendo, nós não somos como Moisés, que precisa mostrar, tampar que a glória vai embora, porque a própria glória de Deus agora habita em nós. Se você foi achado por Cristo, no seu caminhar, você não precisa mais temer, porque ao olhar para você, quando você contempla Cristo, eu já não vejo você mais, eu vejo quem? O Senhor refletindo através da sua vida. E aí Paulo continua, verso 16, 17, diz assim, quando porém alguém se converte ao Senhor, quem se converteu ao Senhor, diga assim, amém. O véu é tirado. Você percebe que o véu é tirado após a conversão? É algo muito louco aqui. O véu está lá. Quando essa pessoa encontra Cristo, Cristo vem e tira o véu. E depois ele começa a ter uma revelação profunda de Cristo Jesus. Sabe por quê? O contato primário é com o Senhor. Ele te encontra primeiro, ele te rebenta. Ele te encontra na caminhada, te pega no lamaçal assim, ó. Quem já se converteu não é do Evangelho e se converteu na pior fase da sua vida assim, falou assim, não, eu não era aquele crente assim que foi encontrado por Cristo. É o que acontece. Cristo te tira do lugar de pecado. Ele vai e te resgata. Agora ele tira o véu dos teus olhos e fala, vem continuar a me ver. Vem continuar a olhar nos meus olhos. Porque agora o véu está tirado, removido dos teus olhos, e quando olhamos para a palavra, não encontramos palavras vazias, mas o próprio Cristo gritando aos nossos corações, nos direcionando e nos guiando. E a palavra do Senhor vai dizer assim para nós, o véu é tirado, ora, este Senhor é o quê? É o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. E aí a palavra do Senhor vai dizer para nós que muitas pessoas fazem o quê? Que quando estou no Espírito eu tenho a liberdade para fazer qualquer coisa.
Assim a gente interpretou esse verso por muito tempo. Aí vem a pessoa fazendo a maior macacô no culto, uma bagunça. Aí você vai falar com ele: opa, o Espírito do Senhor está aqui, eu tenho liberdade. Está batendo nos irmãos, seu irmão. Derrubando os irmãos, uma confusão. Eu já participei de culto assim, você também deve ter participado. E aí o que as irmãs usam? Esse verso: onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Mas como a gente interpreta a palavra? É pelo contexto, amém? Qual que é a libertação que a palavra está dizendo para nós aqui? Do véu. Aonde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Onde o Espírito de Deus nos alcança, nós somos livres do véu que obscurecia a nossa visão. Porque quando o Espírito do Senhor te alcança, Ele te deixa livre para encontrar Cristo nas suas Escrituras. Então Paulo vai dizer para nós que quando nós nos convertemos ao Senhor, o véu é removido e o Espírito onde está agora em nosso coração, há a libertação. Qual? De não viver mais olhando e tateando no escuro, porque tem um véu diante dos nossos olhos, assim como os irmãos estavam. Agora, pelo Espírito do Senhor, nós somos livres ao olhar para a palavra, ao olhar para as coisas criadas, encontrar Cristo em todas elas. A não se deparar e não conseguir encontrar a revelação máxima de Deus, que é Cristo Jesus através da sua palavra. Porque onde o Espírito de Deus está, ali há libertação para você. A liberdade no seu entendimento, a libertação na sua surdez, a cura na sua cegueira espiritual, porque o Espírito de Deus nos torna livres para ter a revelação de Cristo revelado nas Escrituras e agora afirmado em nossos corações. Quem é livre por Deus, diz glória a Deus, hein, meu irmão? E a palavra do Senhor continua para mim e para você, e todos nós, livres agora. Eu sou livre pelo poder de Deus, em nome de Jesus. Paulo continua dizendo: e todos nós, com o rosto descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o quê? O Espírito. Paulo diz agora para mim e para você, que livres estamos agora para contemplar o Senhor, e isso muda tudo em nossa vida. Agora, com o véu removido, não somos mais, não como Moisés e o povo no Monte Sinai, que viram nuvem, trovões, raios, fogo. Agora, com o véu removido, podemos ver com clareza. Porque o Deus do Sinai trazia medo, temor, pavor ao coração. Mas através de Jesus, vemos Deus como um Pai. E o Senhor trouxe essa palavra para nós ontem. O Senhor trouxe isso para nós ontem. Porque quando nós temos o nosso véu removido e contemplamos ao Senhor, temos uma visão clara. E desde ontem o Senhor está aqui para limpar a nossa visão. O Senhor desde ontem está declarando sobre nós visão espiritual limpa, olhos espirituais vivos, enxergando uma nova realidade. Não só enxergando uma nova realidade, mas trazendo essa nova realidade à existência. Porque eu não só o vejo, mas eu batalho e me entrego para que essa realidade que me foi revelada seja o que agora vivida e experimentada entre nós. E Paulo vai dizer que o ato e o resultado de contemplar é nos transformar à imagem do Filho perfeito de Deus. E na palavra de Deus, eu não sei se sua Bíblia vai estar como contemplando ou refletindo. Essa palavra é traduzida das duas formas, mas as duas formas trazem o mesmo sentido, como se fossem dois lados da mesma moeda. Primeiro, contemplar.
Quando olhamos para a lei e voltamos os nossos olhos para nós, o que vemos é morte e perdição. Mas agora, com o Espírito Santo habitando em nós, quando contemplamos no espelho, quando olhamos, nos deparamos com a palavra de Deus sem o véu, vemos a face de Cristo, e a cada dia essa contemplação nos torna parecido com Cristo, e fomos chamados para ser a imagem de Cristo Jesus. Isso é sério para as nossas vidas. O que você tem colocado diante dos teus olhos? O que você tem contemplado, meu irmão, minha irmã? Pastor, eu não entendo por que meu filho está desse jeito. Por que o meu filho está nessa atitude? O que ele está vendo? O que ele está ouvindo? Por que Deus está nos ensinando que aquilo que coloca diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, vai moldar aquilo que somos? Então por isso que há um convite: contemple Cristo e se torne parecido com Cristo. E se essa é uma verdade, o contrário é o mesmo: contemple coisas carnais e se transforme em carnal. Contemple imoralidade e se torne um imoral. Se coloque diante de alguém avarento, logo você está o quê? Avarento. E aí não percebemos que esse é o mal do nosso tempo. Contemplamos, olhamos, colocamos os nossos olhos depositados em coisas o tempo todo. Vida das pessoas, empresa das pessoas, investimento das pessoas. Hoje nada mais é escondido. Mas deparamos os nossos olhos nesse lugar sem ter Deus como a nossa primazia, e isso vai mudando o nosso coração. Irmão, pensa no feriado que eu queria ir para a praia. Por que eu queria ir para a praia? Só vi história na praia, irmão. Os irmãos na praia, irmão, só curtindo. E eu, não, meu Deus, estou trabalhando aqui, Jesus. Ô Senhor, fiel, sou fiel. Os irmãos começam a querer: sou fiel, Jesus, estou indo na igreja, né? Tal, me leva para a praia. Não é nem porque eu queria, irmão, porque eu estava contemplando as pessoas. Eu estou brincando com vocês, mas é a nossa realidade. Pastor, eu não sei porque a avareza começou a tomar o meu coração. Eu não sei porque que a minha mulher passou querendo gastar todo dia, está começando a querer colocar umas roupas curtas lá em casa. Eu estou brigando que a minha mulher tira essa roupa é só Jesus, misericórdia. Vai olhar o que ela está contemplando. Vai olhar o que está diante dos seus olhos, porque é uma verdade da palavra. Aquilo que contemplamos nos transformará essa imagem. Aí você coloca os seus olhos diante da pessoa, que tudo dele é a empresa, é o projeto, é o avanço, é conquistar, é 1 milhão, é 2 milhões, é 3 milhões, é não sei o que, é investimento, é CDB, B não sei o que. Você fica doido. Eu tenho que investir também, eu tenho que fazer isso. Meu Deus, está todo mundo investindo, eu não sou o único investidor. O que você precisa de principal é amar a Cristo e parecer com Ele. Não é que isso é errado, amém, irmãos? Mas colocar os seus olhos somente nisso te transformará em uma pessoa avarenta. Já parou para conversar com aquela pessoa que tudo dela é dinheiro? Cara, dá uma agonia na gente. A pessoa, tudo dela é te falar o que ela comprou, o que ela gastou, o valor que ela te pergunta os valores. Eu lembro quando eu troquei de carro, irmão. Chegou um irmão assim, descarado assim, ó. Quanto você pagou no carro? Assim, irmão. Tu? Eu tô assim, ué. Senhor, protege, na hora, né, oração. Protege meu carro, Jesus. Protege meu veículo, em nome de Jesus. Porque chega uma hora que nós somos transformados e não percebemos as nossas ações. Contemplamos a esposa do outro, mulheres alheias, homens alheios, e não percebemos porque nós não temos mais prazer e deleite naquilo que é nosso. Aí a sua mulher nunca está boa o suficiente. O seu marido nunca está trincado o suficiente. Aí você fala: Deus me deu uma bola. Fala uma bola, Silvio. Fala uma bola. Uma bola. Pois é. Mas foi o que você ficou apaixonadinho anos atrás. Ele já apontava que ele ia virar isso, irmão. Ele chegava e comia 2 hambúrgueres, 6 tranques, e hoje ele está comendo 5. Aí. Mas a gente começa o quê? Depositar os nossos olhos naquilo que não é nosso. Daqui a pouco a gente para de cuidar do que é nosso e falamos o que? Essa pessoa está desleixada demais do meu lado, e aquela lá que é legal.
Aquele cara ali que olha como é que ele é engraçado, e seu marido está fazendo piada, você não ri mais. Você entende? Aí tudo que seu marido faz de engraçado, você começa a fazer ficar com raiva. Por quê? Engraçado é aquele outro. Aí, ó. A casa boa é o outro, é a do outro. A casa legal é do outro. Aí você estava lutando para conquistar aquele lugar, aquele espacinho seu, irmão. Aquele apartamento pequenininho, aquela casinha assim para casar. Aí você lembra, se você entra com aquele coração, mas você começa a ver o quê? Uma influenciadora agora decorando um apartamento de 70 metros quadrados, é o tamanho da sua, e parece que a casa dela tem 500. Aí você fica, o que é isso? O que eu fiz de errado aqui? Nada. Deus te deu, você lutou e você conquistou. Você está contemplando e isso está te transformando. Por isso que o Senhor vai dizer: contemple Cristo Jesus e seja transformado naquilo que Cristo é. Contemple o Senhor e seja transformado na imagem de Cristo. Então eu olho para Jesus e eu começo a amar os meus inimigos. Eu olho para o Senhor Jesus e eu começo a ter domínio próprio. Eu olho para o Senhor e eu consigo estender a mão mesmo para aquele que está me traindo, eu consigo partir o pão para aquele que me faz mal, porque Cristo fez isso. Porque eu contemplo o Senhor, porque eu olho para o Senhor. Então o Senhor está te pedindo para um alerta nessa noite. O que você tem olhado? E é noite de consertarmos a nossa visão, realinhar para onde olhamos. Realinhar. Para que possamos ter uma visão de Deus para nós, irmãos. Às vezes as coisas são difíceis, o Senhor está te colocando em situações mais assim agressivas, para que te faça amadurecer e ser mais forte. Você está olhando só o quê? Ah, Deus não me ama não. Olha como é que na vida do outro é tão fácil a vida, mas a minha é tão difícil. Olhe para o Senhor, olhe com os olhos dele e comece a perceber aquilo que ele está fazendo. E por que contemplar e refletir? A vida cristã não é só absorver, mas é absorver e entregar sobre o outro. Você só entrega aquilo que você tem. Você só entrega aquilo que você é. E aí o Senhor está dizendo: me contemple, seja transformado na imagem que você está vendo, que você agora irá refletir a imagem de Cristo perfeito, de Deus, sobre a vida do outro. Lembra que o bispo Paulo trouxe ontem? Eu busco o Senhor durante a semana, eu chego cheio. E aí quando o Senhor derrama sobre mim, não é para que Ele aumente o copo, mas não, é para que Ele deixe derramar sobre o que está à minha volta. Esse é o lugar para mim e para você. Eu contemplo o Senhor enquanto a pessoa encontra comigo. Quem já se deparou com alguém que é Cristo encarnado, irmão, assim? Você já teve um encontro com esse homem, essa mulher de Deus? Que a pessoa, você fica assim, eu estou vendo, eu estou assim. Sabe quando você encontra aquela pessoa que ela reflete Cristo nas palavras, na postura, e você fica assim maravilhado? É o que Cristo tem para você. Paulo vai dizer para nós em Romanos 8, 29, porque Ele nos conheceu antes, e Ele também nos predestinou, nos deu um destino, amém? Qual é esse destino? Sermos conforme a imagem de seu Filho, para que Cristo, o seu Filho, seja o quê? Primogênito entre muitos irmãos. João 3,16, Jesus aparece como quem? Filho unigênito. Mas agora Paulo vai dizer para nós, o que Deus destinou para nós é que nos tornamos a imagem de Cristo, e Ele não seja mais o único, entenda o que eu estou falando aqui, tá, irmãos? O unigênito, mas seja agora o primeiro. Por que o primeiro? Porque em Cristo novamente o Senhor olhou para a carne humana e disse: esse é o que eu tenho agrado, esse me faz feliz. Por isso que o nosso alvo é nos tornarmos a imagem de Cristo Jesus e trazer sobre os outros. Gálatas 4,19 diz: filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja o quê? Formado em vocês.
1 João 3,2: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhante a eles, porque haveremos de vê-los assim como Ele é. O que João está dizendo aqui para nós é o seguinte: somos filhos de Deus, mas ainda não de forma completa, porque nós não conseguimos ainda ter uma imagem completa de Cristo Jesus. Mas no dia que Ele vier, contemplarmos Ele em sua totalidade, a mesma premissa que Paulo está dizendo a Coríntios vai acontecer. Quando olharmos para Ele como Ele é em sua totalidade, seremos transformados em nossa totalidade. Um corpo incorruptível, um corpo mais que não se rende ao pecado, um corpo restaurado e transformado, refletindo a glória do Senhor. Qual é o convite para mim e para você nessa noite? Entender primeiramente que você vive na nova aliança, amém? Um tempo de glória sobre você. Entenda que o Senhor te deu um destino, ser parecido com Cristo e caminhar com ousadia, sabendo: eu carrego Cristo Jesus em meu coração, e por isso, e através de Deus, e por Ele, eu vou chegar e transformar ambientes, trazer libertação, trazer cura, não por mim, mas pelo Cristo que eu estou refletindo. E a última coisa, e eu peço principalmente aos pais: cuidado com aquilo que você permite que o seu filho contemple. Maridos, sejam homens das suas casas. Cuidado com aquilo que sua esposa alimenta. Leve a sua família para contemplar Cristo Jesus, a parar e olhar para o Senhor, silenciar o nosso coração, vê-lo como Ele é e perceber que estamos sendo transformados dia após dia na imagem que contemplamos. Coloque de pé no seu lugar, por favor.